qual o procedimento, qual o processo ali da igreja local para pegar um novo convertido e levar ele a uma maturidade espiritual? Esse é um tema, vou falar, é um tema não, esse é o tema que a gente tem trabalhado em Curitiba. Passei em Brasília, falei rapidamente com os irmãos. O processo tem que estar claro. Inclusive, uma das sugestões desse livro é a clareza. Clareza, a igreja simples. Eles estão propondo a simplicidade da igreja, o retorno à igreja com clareza, com o movimento, o alinhamento e o foco. A clareza do processo talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós. A gente viaja muito, tem gente que nem sabe que tem um processo na igreja de crescimento. Foi por conta disso que eu voltei a falar sobre aquelas verdades: se humilhar, se submeter, se vincular, comer bem e praticar. Porque para ensinar ao povo que existe um processo de crescimento, que o nosso movimento, ele sempre existiu, embora tenha gente que não tem clareza dele, né? O cara chega novo, convertido, ele chega incrédulo, né? Multidão, aí se batiza, se converte, novo convertido, é discípulo bem vinculado, que é um outro tipo de discípulo, é um cara bem vinculado, é um discípulo cooperador, é um Timóteo, é um líder, é um pastor. Então, esse movimento na igreja, desde do novo convertido até o pai, isso sempre foi uma coisa que a gente teve muito claro anos atrás. Agora não. Se você sair no meio da igreja e entrevistar qual é o movimento da igreja, o cara não sabe. Movimento? O que é isso? Tu fala de Timóteo, o cara não sei o que é. O pessoal perde. Isso fala da complexidade da igreja. Como ela vai ficando complexa, ela perde as coisas simples. O movimento é esse. Agora, e o processo qual é? Bem, o processo, ele tem que passar por essas verdades que a gente falou, se humilhar, se submeter. Mas, na real, como torna isso prático? Como é que a gente tem visto de forma prática? A gente fez uma análise agora, no último retiro de pastores lá em Cuba. E a gente chegou à seguinte conclusão: existem coisas que a pessoa precisa provar, experimentar para crescer. Uma, levar Deus a sério. Parece simples, é assim. Quando é que a chave vira? A chave vira quando o cara para de ser ouvinte e se vira praticante. Enquanto o cara está só ouvindo de Jesus, no meio da igreja, a vida dele é a mesma coisa. Está aí no meio da galera. Um dia o cara acorda e diz assim: não, eu quero viver isso, quero praticar isso. Aí começa a ter vida devocional. Porque a gente não concebe, irmãos. Eu não sei se eu quero tentar ser objetivo, mas vai ser difícil, eu acho. Porque o processo não é projeto. Projeto é uma... Quando você trabalha com projeto, os designers devem saber disso, o gerente de projeto sabe disso. Projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. A viagem por da Folha é um projeto. Chegou lá, cumpriu, voltou, acabou. Processo é quem está lá em Pôr da Folha, fazendo discípulo. O processo é a vida. Uma empresa tem um processo, aquilo que não acaba nunca, só acaba quando a empresa acabar. Só de contabilidade. Só acaba a contabilidade, pergunta o William aí, quando a empresa acabar. Se a empresa acabar, acaba a contabilidade, senão vai ser contabilidade o dia inteiro. Mas dentro da empresa tem vários projetos que você tem começo, meio e fim. Então, crescimento não é projeto. Crescimento é um processo. Então, em geral, quem tem feito, assim, o que não pode faltar? Compromisso de ouvir Deus, devocional, leitura, praticidade, Bíblia. Você tem que ter tua vida com Deus. É impossível que um discípulo de Jesus não viva dizendo assim: cara, o que Deus falou comigo? O que Deus falou contigo? O que Deus está falando? Não é normal uma pessoa estar no meio da igreja e não sabe o que Deus está falando. Vive a vida, empreende, faz um monte de coisa, não sabe o que Deus está falando. Perdeu a conexão completa com o Espírito Santo. 2, envolvimento com a obra. Eu fiquei sabendo que Rocha deu uma palavra ontem sobre isso. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então, como é que alguém vai crescer sem fazer a obra de Deus? É isso que existe projeto Pôr da Folha, lá de Porto Seguro, para provocar a galera a se envolver com a obra. O cara doa um mês de férias dele, depois vê se reacende ele, vê se tem envolvimento com a obra. 3, um modelo inspirador. No processo, você tem que ter alguém que te inspire a crescer. Porque ele falou, tem que ter alguém mais maduro te puxando, te inspirando, cuidando de você, te discipulando. Faz parte desse processo, tá? A quarta chave que você vira
é essa coisa que a gente falou da comunhão, da vida de igreja. Você tem que estar batizado no corpo, não tem crescimento fora do corpo. Não tem crescimento fora do corpo, ponto. Se quiser crescer, vai ter que viver a igreja. E o quinto, que a gente está agregando elemento, aí essa chave você não vira. Deus vira, que é a prova da tua fé. Porque o que cresce entre nós não é conhecimento bíblico. Deus não prova o teu conhecimento bíblico. Deus prova o teu conhecimento dele. Agora o Rony está passando uma guerra violenta, sofreu um acidente, quebrou a cabeça, está numa prova. Eu estava falando para ele, Rony, agora é hora de viver tudo. Porque Deus nunca vai provar quantos versículos o Rony sabe. O que Deus vai provar no Rony? Vai provar quanto ele conhece e confia nele. Todos vocês estão me ouvindo aqui, é igual. Quando Deus parar para te provar, vai querer saber quanto você conhece dele. Então ele prova a fé. Porque é isso, inclusive, que vai ajudar você a avaliar o discípulo maduro entre nós. Maduro não é o que discursa bem. Como eu falei hoje, tu pode pegar um novo convertido, dar um microfone para ele e falar melhor do que a gente. Maduro é aquele que Deus, quando prova, responde com conhecimento e confiança e fé. Deus prova a tua fé. Deus prova a tua confiança. E aí Deus prova. Como é que Deus prova você? Essa chave a gente não vira, a gente não tem domínio sobre ela. Deus prova você com muito, com pouco. Deus prova você na honra, na desonra, no louvor e na pichação. Deus prova você na alegria, na tristeza. Não é à toa que quando o cara casa, aqueles votos antigos traziam assim: tu promete ser fiel em toda e qualquer circunstância, na alegria. É sempre no alto e baixo que Deus te prova. Não fica pensando que Deus só te prova no sofrimento, não. Deus te prova na alegria também. Não fica pensando que Deus te prova só quando você está desempregado. Não, Deus te prova quando a gente dá muito dinheiro. Deus sempre prova a gente nos extremos. E essas chaves, combinadas, faz você crescer. Você cresce quando você tem vida com Deus, devocional, tem vida de igreja, se compromete com a obra, tem modelos inspiradores, e quando você é provado, aí você cresce. A gente acredita que esse é o processo de crescimento, não importa o que a gente vai fazer lá em Curitiba, a gente acredita que esses elementos não podem faltar. Inclusive, hoje à noite eu estava pensando em falar sobre isso. Eu queria mostrar essas chaves mais claramente para cada um. Não sei se vai ser possível. Bom, o que restou para mim, né? Bom, eu penso que para levar a maturidade, diferente de você entrar numa faculdade e você espera no final receber o diploma e estar aprovado, pronto para exercer aquilo que você estudou, apesar de ter algumas práticas na faculdade, né, ou demonstração, testes, passando por um estágio, mas penso que na obra do discípulo é importante a questão do conteúdo, né? Tanto é que eu tenho que ensinar a guardar todas as coisas que tenho ordenado. O ensino é fundamental, mas, sobretudo, como o Franco falou aqui, a prática é o que afere se eu estou aprovado ou não. Porque eu posso estar com conhecimento da palavra, mas isso não quer dizer a maturidade. A maturidade está ligada à prática, o exercício dessa verdade. Então, levar um novo discípulo à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, requer, né, investir tempo, né, na integração com a igreja, integração, né, com os irmãos, integração em fazer a obra de ser um discípulo, né, os ensinos elementares, essas coisas que são fundamentais para alicerçar a fé do novo discípulo. Mas tem um alvo muito claro que Paulo tinha, né, até que fosse forjado o caráter de Cristo nos seus filhos, mesmo que sentindo dores de parto, mesmo que, né, sofrendo. Assim como Jesus, ele dá a orientação, né, dá o mandamento, né, de ir, de fazer discípulos de todas as nações, e ensinando a guardar, não ensinando a saber, não ensinando a um conteúdo, mas ensinando a praticar.
e de fato praticando, eu vou ser discípulo. Então a maturidade está em nós observarmos os discípulos e a nossa própria vida, se eu estou praticando os mandamentos, ali a didaquê que o Senhor nos deixou.